vídeo aqui com vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Para que o YouTube possa encaminhar os vídeos que a gente produza periodicamente. Vejam só, vamos falar aqui sobre direito processual civil e sobre a dinamização do ônus da prova, que é uma novidade que trouxe o Código de Processo Civil de 2015, também chamado essa dinamização do ônus da prova de atribuição do ônus da prova de modo diverso. Veja nesse esquema que nós preparamos para vocês. Olha só, qual é a regra do ônus da prova? Ou seja, o autor e o réu. O que eles precisam provar? E quando a gente fala em prova, é um elemento muito importante em qualquer processo judicial. Não é só o processo civil, mas também para o processo penal, processo trabalhista, processo eleitoral, tributário. As pessoas que trazem as suas argumentações em um processo judicial precisam provar as suas alegações. Não basta uma mera alegação sem a prova. Então, a regra no Código de Processo Civil, nós estamos falando então de processos civis, tem a ver com o seguinte regramento. Ao autor, cabe o ônus da prova quanto à alegação do fato constitutivo do seu direito. É o que está no artigo 373, inciso 1 do CPC de 2015. Então, um exemplo, se o autor quer cobrar uma dívida de um réu, ou seja, de um devedor, ele vai trazer ali um contrato que vai provar a sua alegação de que existe um crédito inadimplente. Então, o contrato, essa prova documental, vai constitui o fato constitutivo, né? Quer dizer, vai ser aquilo que vai constituir o seu direito, é aquela prova, aquele meio, aquele documento que vai constituir o seu direito, o direito de cobrar a dívida do réu. E a outra regra é que ao réu cabe o ônus da prova quanto à alegação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que está no artigo 373, inciso 2 do CPC de 2015. Então, nesse exemplo, falando do autor que cobra uma dívida do réu, o réu, nesse caso, por exemplo, ele pode alegar que houve um vício de vontade, né, ali no contrato, ou que ele não assinou o contrato, ou que o contrato não trouxe suas formalidades em lei, por exemplo, não tem duas testemunhas no contrato, e aí ele vai provar isso, precisa trazer um documento, precisa trazer outros meios de prova, de repente até testemunhas ou uma perícia, para provar essa sua alegação em relação ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Agora aqui, nesse esquema aí no seu material, aí na tela, é onde tem uma importante novidade que em 2015, com o novo CPC, nós percebemos que existe. E quando cabe a dinamização do ônus da prova? Ou seja, exceção a essa regra, a essa regrinha que ao autor cabe o ônus da prova quanto à alegação do fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe o ônus da prova quanto à alegação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É uma regra, essa regrinha que já estava no CPC de 1973, né, que já está revogado. Então, essa exceção à regra que veio a novidade. Primeiro, nos casos previstos em lei, ou seja, que cabe essa exceção à regra, que cabe a atribuição dinâmica do ônus da prova, nos casos previstos em lei. Um exemplo de caso previsto em lei é o que está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, que fala o seguinte: a facilitação da defesa de seus direitos, isso é um direito, né, previsto ao consumidor, direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, neste caso do Código de Processo, neste caso do Código de Defesa do Consumidor, deve haver os seguintes requisitos. Primeiro, tratar-se de relações de consumo. Então, há uma relação de consumo aí referido em relação ao direito do consumidor, compra e venda de produtos, ou pela internet, ou produtos também via física, enfim.
E o segundo requisito, quando haja verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte, que é o consumidor. Então, esse segundo requisito é quando há verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte. Veja que nesse inciso 8 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, fala a critério do juiz. Mas veja que a gente já criticou aqui em um vídeo anterior, o juiz não é livre para decidir. Não existe uma liberdade do juiz decidir os casos jurídicos que estão postos para a sua decisão de uma forma livre. Não existe essa liberdade, existem limites e a decisão precisa ser fundamentada. Não fundamentada de qualquer forma, não fundamentada de qualquer pensamento que o juiz possa ter, ou sua livre convicção pessoal ou moral, mas sim, existem limites, precisam respeitar principalmente e primeiramente, né, podemos dizer assim, o direito, né, as regras jurídicas e o que está posto ali, principalmente na Constituição Federal. Então, quando cabe a dinamização do ônus da prova? Primeiro, quando caso previsto em lei. E a segunda hipótese, nas peculiaridades da causa. Ou seja, as peculiaridades ali daquele processo que está sob julgamento. Relacionadas a, letra A, impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte cumprir seus ônus probatórios, né? Seu ônus probatório é o que está previsto. E isso é uma grande alteração que veio com o CPC 2015, no parágrafo 1º do artigo 373. Esse parágrafo 1º do artigo 373 é muito importante. Você deve marcar direitinho aí no seu código, ou no seu vade-mecum, ou na legislação que você tem, grifar bem esse artigo, esse parágrafo, principalmente o parágrafo 1º do artigo 373. Então, quando existe essa impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte cumprir o seu ônus relacionados a trazer a prova, seu ônus probatório, o juiz pode, então, fazer a dinamização do ônus da prova, atribuir de forma diferente daquela regra que nós colocamos no início desse vídeo, de uma forma diferente dessa regra. Então, ao réu competiria, por exemplo, não precisa competir, na verdade, ao réu trazer essa alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quando para ele for impossível ou excessivamente difícil para ele cumprir esse ônus. Também para o autor, pode ser o caso. E uma segunda hipótese, letra B, quando para uma parte for mais fácil, né, maior facilidade da outra parte em obter a prova da alegação do fato feita pela parte contrária. É o que está também no artigo 373, parágrafo 1º. Olha só o que diz o 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo no termos do caput, e o caput é a regra que nós falamos no início do vídeo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o fato por decisão fundamentada. Importante isso, pessoal. Caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir, ou seja, de não ter, né, do ônus que lhe foi atribuído. Fecha aspas. Essa é a citação do parágrafo 1º do artigo 373. Então, esse material vai ficar aí com vocês, esse esqueminha que nós fizemos, tá? Sobre a dinamização do ônus da prova e também chamado de atribuição do ônus da prova de modo diverso. Isso é muito importante para dar mais igualdade às partes em determinado processo judicial, para trazer mais igualdade e que essa distribuição do ônus da prova não seja feita pelo juiz na hora da sentença, mas sim seja feito pelo juiz lá antes, na fase chamada de saneamento do processo, que é inclusive o que está no artigo 357, inciso 3 do CPC de 2015. Tá? E a gente sempre tem falado aqui no canal, fique em casa nesse tempo de pandemia, estamos vivendo ainda em 2021, e aproveite e estude bastante. Ninguém nunca vai tirar o que você estudar, ninguém nunca vai tirar isso de você. A gente se vê em breve. Fui!